Olá, meus amigos, é com muita alegria que trago mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos considerar o último convite de salvação que é estendido a todos os povos da terra. Esse último convite de Deus está no livro do Apocalipse, no capítulo 14, e o verso 6 e 7. Diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Verso 7, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui no relato bíblico, então, nós vemos que João viu um anjo que estava voando pelo meio do céu. Anjo significa mensageiro de Deus. E o fato do anjo estar voando pelo meio do céu, isso é uma indicação de que a mensagem é urgente e deve ser transmitida a todos os povos da terra com rapidez. O assunto do convite é de extrema importância, porque é um convite para temer e adorar a Deus. E um dos grandes motivos do porquê Deus está fazendo este último convite à humanidade é porque vivemos num tempo em que as pessoas estão adorando de tudo, mas menos a Deus. As pessoas adoram de tudo, mas não adoram o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas. Eu digo que este é o último convite de salvação para a humanidade, porque esse convite é feito justamente no tempo do fim. E o tempo do fim é o tempo em que ocorre a primeira fase do juízo que Jesus está realizando lá no céu. O juízo que Jesus está realizando é um juízo de investigação. O juízo de investigação é o juízo que decide quem está salvo e quem está perdido. Hoje, enquanto Jesus realiza esse juízo, todo pecador tem a chance de se arrepender e dos seus pecados e ser salvo. Mas quando Jesus terminar esse juízo, então se dará o fechamento da porta da graça, quando não mais haverá chance de salvação para mais ninguém. Notem, meus amigos, meus irmãos, que o convite para temer a Deus, para adorar a Deus, é estendido a todos os habitantes da terra. Isto é uma prova de que Deus deseja e quer salvar toda a humanidade. Deus quer salvar a todos indistintamente. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a classe social. O plano de salvação é para todas as pessoas que desejarem ser salvas para o reino de Deus. O grande objetivo desse evangelismo, ou seja, o grande objetivo deste anjo estar pregando pelo meio do céu, é para fazer com que as pessoas reconheçam que só Deus, o Criador dos céus e da terra, é digno de toda a adoração e de todo louvor. Por isso, o convite para adorar o Criador. Deixa eu fazer uma observação quanto à palavra temor. A palavra temor na Bíblia, ela aparece em várias situações, mas em alguns momentos ela tem dois significados. Um significado de temor na Bíblia é aquele que indica respeito, reverência e adoração ao nosso Deus. E o outro significado indica temor, ou seja, medo. O temor de Deus, no sentido de adoração, é um temor que todos nós devemos ter. O temor que indica
adoração também é chamado na Bíblia de temor reverencial. O que é o temor reverencial? O temor reverencial é o temor que leva uma pessoa a amar a Deus sobre todas as coisas. É o temor reverencial que faz com que as pessoas adorem a Deus e o respeite pela sua majestade, pelo seu poder e pela sua posição que ele ocupa no universo. O sábio Salomão, quando ele fala sobre o temor, ele se refere à adoração a Deus, ao respeito a Deus, ao reconhecimento de que Deus é o Todo-Poderoso no universo. O temor que Salomão fala neste verso é no sentido de adorar. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O outro significado de temor é no sentido de ter medo da ira de Deus diante do pecado. Esse tipo de temor, ter medo da ira de Deus diante do pecado, de certa forma ele é bom, porque ele nos ajuda a nos afastarmos do pecado. O temor de Deus, com o significado de ter medo da ira de Deus, é um temor que leva as pessoas a pensar duas vezes antes de cometer um pecado. Todas as vezes que uma pessoa reconhece o seu pecado e se afasta dele, essa pessoa dá um testemunho perante todo o universo de que ela ama Deus e ela adora somente Deus. Como pecadores, nós devemos ter sempre o temor de Deus no coração, porque é o temor de Deus que nos livra de muitas complicações, de muitas coisas erradas. Devemos temer a Deus não porque Deus seja mau, não porque Deus seja bravo, ou porque Deus é um tirano, como muitas pessoas imaginam. Nós devemos temer a Deus porque devemos fazer as coisas certas porque é certo. Devemos honrar a Deus porque Ele é Deus. Você já sabe que quando uma pessoa se envolve com o pecado, ela paga muito caro. As pessoas que se envolvem com o pecado sempre saem perdendo. Ela sempre se dá mal. Quantas pessoas, meus amigos e irmãos, sofrem hoje em dia por não ter o temor de Deus no coração. E quando uma pessoa não tem o temor de Deus no coração, então aí ela se envolve com o pecado, ela brinca com o pecado, ela chega até a zombar de Deus. E isto é muito perigoso. Eu quero terminar lembrando dos dois malfeitores que foram colocados na cruz, um de cada lado de Jesus. O malfeitor que foi colocado à direita de Jesus, ele sentiu o temor de Deus no coração e reconheceu que era mau, que era pecador e reconheceu que precisava de um Salvador. Então nos diz a Bíblia que ele clamou a Jesus ali na cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia nos diz que Jesus garantiu a salvação para ele. Vejam que ali na cruz ele sentiu o temor de Deus e ele adorou Jesus. Já o outro malfeitor, que foi colocado à esquerda de Jesus, ele não reconheceu que era pecador. Ele não reconheceu Jesus como seu Salvador. Muito pelo contrário, ele começou a zombar de Jesus. Ele começou a dizer: se tu és o Cristo, desce daí e salva a nós aqui. E o seu colega o repreendeu quando estava zombando de Jesus. O seu colega disse: você não teme nem mesmo a Deus, estando na mesma situação? Notem que nem mesmo o seu colega, chamando a sua atenção para temer a Deus, para reconhecer que ele era pecador, ele não fez isso. Ele não reconheceu Jesus como Deus e não reconheceu que era pecador. Ele desperdiçou a sua última chance de salvação. Ele morreu nos seus pecados, sem a salvação que Jesus lhe ofereceu. Sabe, amigos e irmãos, é o temor de Deus
que nos leva a desejar e a buscar a salvação. Toda pessoa que não tem o temor de Deus no coração, tanto no temor no sentido de adorar a Deus, como o temor no sentido de ter medo da ira de Deus diante do pecado, a pessoa que não reconhece essas coisas, que não tem o temor de Deus, nem por uma nem por outra razão, não será salva. Uma pessoa só é salva quando ela reconhece que só Deus é digno de toda adoração e o adora, aceitando-o como seu Criador e Redentor. Agora vamos orar. Nosso Deus amado, Deus querido, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória. Somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, aceita a nossa gratidão por Tuas bênçãos, pelas misericórdias. Senhor, muito obrigado por este convite que o Senhor nos faz através da Sua palavra para temermos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para aceitarmos o Senhor na nossa vida como nosso Deus, Criador e Redentor. Querido Pai, perdoa nossos pecados. Abençoe os nossos amigos, os nossos irmãos, toda pessoa que participou desse estudo. Que o Senhor nos aceite a nossa adoração, que só o Senhor merece. Por favor, perdoa-nos e restaura-nos a Tua imagem. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.